Bom, e a gente fala também sobre cuidados necessários com crianças e adolescentes nesse período do carnaval, onde ruas ficam cheias, também a internet é um palco digital muito forte, né, nos dias de folia. Conosco o especialista em proteção digital da Child Found Brasil, Yuri Lima. Boa tarde, Yuri, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Quais são os principais fatores que você elenca aqui que são de atenção redobrada, principalmente para aquelas pessoas que cuidam de crianças, que têm seus filhos que muitas vezes vão para a folia de uma forma ou de outra, seja presencial ou digitalmente? Bom, a gente está perto aí de um dos períodos mais esperados pelos brasileiros, que é o Carnaval, né? Mas segundo os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, a gente tem um crescimento de quase 40% das denúncias e das violações registradas contra violações sexuais, violação de abuso, e o ambiente online replica também muito desses espaços de violação. Então, os pais, os familiares, os responsáveis devem ficar atentos às suas crianças, principalmente nesse período de muita folia, né? Às vezes a nossa atenção fica um pouco menos direcionada, ou a gente deixa de supervisionar as atividades ou monitorar as atividades que estão sendo feitas online durante esse período. Há também, pelo período de recesso, período de férias, uma superexposição a essas telas. Então, todos esses fatores juntos podem deixar crianças e adolescentes cada vez mais em risco durante o período do carnaval. Agora tem muitos bloquinhos, né, para crianças e para adolescentes, e a molecada gosta de ir, gosta de curtir, e os pais ficam na dúvida se devem deixar essas crianças, esses adolescentes curtirem o carnaval sozinhos. Hoje em dia, a gente tem dificuldade de acompanhar o que as crianças fazem através do celular do lado da gente. Imagina longe, curtindo o carnaval. Existe uma idade ideal que a criança tem condições de ter responsabilidade, consciência do que ela deve aceitar e do que não deve aceitar, para os pais saberem, olha, a partir de determinada idade, acho que dá para deixar o filho curtir o carnaval sozinho? Essa é uma ótima pergunta, e eu acho que a resposta ela varia muito, porque não tem como a gente delimitar uma idade X tirando a que a gente já tem delimitada pela Constituição, que são os 18 anos, né? É parte do dever da sociedade, dos pais e dos responsáveis, cuidar da criança como prioridade absoluta, é um dever constitucional, inclusive. Então é muito complexo a gente tentar identificar uma data a partir dos 13, a partir dos 16. A gente sabe que a partir dos 13 as crianças já podem, os adolescentes já podem ter perfis nas redes sociais, o que isso também pode representar algum risco. Mas aí a gente às vezes pensa muito no risco do mundo presencial, desse acompanhamento, dessa supervisão, e acaba esquecendo também de fazer esse acompanhamento, dar esse direcionamento, dar esses conselhos no mundo online. A gente tem aí diferentes faixas etárias, não tem como a gente estabelecer um marco, mas o ideal é que os pais, os responsáveis, acompanhem essas festividades, acompanhem nos bloquinhos, acompanhem também e façam esse trabalho de proteção integral, olhando também para o ambiente digital. Esses dois mundos não são separados, do mesmo jeito que a gente quer curtir, fazer a folia e aproveitar o ambiente real, a gente também pode publicar e se direcionar a esse comportamento no ambiente online, mas sem oferecer riscos à nossa segurança. Por exemplo, evitando postar a localização em tempo real, né? Se eu estou no bloquinho, eu posso tirar uma foto, posso postar, mas eu não preciso colocar a minha localização. Isso me deixa mais seguro. Ter cuidado com o tipo de fantasia, evitar fantasias muito cavadas, fantasias muito curtas, né? Esse também é um período em que os predadores e os criminosos ficam mais atentos, né? Pela essa falta de mais supervisão, tem fotos em família, foto com amigos, fotos em bloquinhos, fotos no meio da rua. Então, esse cuidado com a roupa também é muito importante quando a gente fala de proteção de crianças e adolescentes dentro dessa época festiva. Yuri, na sequência da proteção, se há algo acontecendo, como denunciar, quem procurar, principalmente nesse ambiente digital que é mais pulverizado. A gente fala da LGPD que vem muito, né, em termos de lei para nortear esse sentido, mas o que fazer? Qual o primeiro passo para esse pai, para essa mãe fazer em termos de denúncias? Você falou de LGPD, e para a LGPD a gente aprovou um marco legal importantíssimo ao final do ano passado, que é o ECA Digital, que passa a entrar em vigor agora em março de 2026, e que é esse reforço da legislação brasileira para a gente direcionar esforços para todo mundo olhar de forma multissetorial na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente tem os canais tradicionais de polícia que a gente pode acionar, 190, o Disque 100, que também recolhe denúncias de direitos humanos, a SaferNet, que tem um canal específico
específico online, helpline.org, que você consegue denunciar páginas, conteúdos, vídeos e fazer esse tipo de verificação e proteção também no ambiente digital. Então, é de formar essa rede, de assumirmos uma responsabilidade coletiva de que, sim, através da educação, da informação, do conhecimento, das tecnologias, da compreensão ali da família através da proteção digital, a gente pode curtir esse período de festividade de uma forma mais responsável, mais segura, pensando aí no melhor para nossas crianças e adolescentes. Essa época do ano, né, carnaval, além das fantasias, as músicas impróprias para crianças em determinadas idades, elas circulam muito mais também, né? Por mais que os pais façam aquele filtro de perfis, as músicas, elas acabam entrando, inclusive, em páginas e em sites que a criança normalmente acessa com mais facilidade, que não costumam ter esse tipo de conteúdo. A importância, né, Yuri, da conversa que os pais têm que ter, da franqueza, da explicação, né, do risco que eles correm sendo expostos àqueles tipos de conteúdo. Como que os pais podem abordar esse tema dentro de casa? Com certeza. A questão da exposição a conteúdos inadequados à idade, ela é muito sensível quando a gente fala de internet. Na televisão, a gente já avançou na legislação e nas atividades para categorizar bem filmes, programas de TV, e os pais já internalizaram, os responsáveis já internalizaram a importância disso para esse tipo de mídia. Mas na internet, com redes sociais, sites, vídeos, jogos, então eu tenho uma série de ambientes diferentes que às vezes não são categorizados, ou a gente não procura saber qual é a faixa etária indicativa para aquele tipo de serviço, aquele tipo de uso, e acaba deixando as nossas crianças e adolescentes muito livres, né? Muito desassistidos ou desacompanhados no ambiente digital. E aí o consumo desses conteúdos impróprios para a idade, como imagens íntimas, né? Exposição a casos de golpes, de hackers. Então, esse cuidado ele tem que ser monitorado e ele tem que ser intensificado nesse período do ano, justamente por essa questão de estarmos todos nessa parte de celebração, de festividade. Então, esse cuidado, às vezes, ele vai se dispersando. Então, acho que essa notícia, esse momento, esse ponto de fala, esse ponto de alerta que a gente está trazendo aqui em rede nacional, em mídia global, reforça, né, a importância dessa pauta que o Child Fund vem trabalhando e cuidando aí há tantos anos, enquanto missão, enquanto propósito institucional. Certo, Yuri, obrigada pela sua participação aqui no Expresso. Um excelente fim de semana para você e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.